no YouTube do PIBID de Geografia, né, da UFSC, e aí os colegas que não puderam comparecer e tal, etc., podem assistir depois, tá? Depois eu te passo certinho o link também, se tu quiseres te ver novamente, né, assim, né, ouvir e ver você mesmo falando, aí a gente então, já está gravando, né, gente? Hoje é dia 1º de dezembro desse ano infinito, que não acaba mais, com essa de diálogos, né, o ciclo de conversas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, novamente, eu retorno aqui para conversar com vocês, não só para abrir a sala, mas para falar um pouco, mas para falar menos, assim, prometo. Eu vou dividir a minha fala, tipo, 10% e 90% com um professor do Colégio da UFSC, o professor Márcio Marchi. Eu vou apresentar um pouco o Márcio. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Orlando Ferretti, do Departamento de Geociências, da Universidade Federal de Santa Catarina. Faço a coordenação do PIBID, sou coordenador voluntário, né, junto com a professora Leila, que está aqui também presente com a gente, que é a coordenadora do PIBID de Geografia da UFSC, e trabalhamos junto com a professora Vanessa Tomelin, que também está aqui participando da escola. Praticamente hoje, o diálogo nosso vai ser falar um pouco das metodologias que a gente já utilizou, vem utilizando nas escolas, e parte do trabalho que o Márcio vai apresentar, eu tive a honra de participar, de incluir o Márcio, legal, a gente vai falar desse trabalho, e vai falar da inserção dos PIBIdianos no trabalho. Evidentemente, isso nos interessa bastante, porque interessa a todo esse grupo que está aqui de estudantes também. Mas o destaque é realmente, né, de como que elas têm sido aplicadas na escola e qual a sua importância, especificamente a questão dos projetos, ou metodologia de projeto e metodologia de pesquisa. O professor Márcio Marchi, como eu disse, é professor do Colégio de Aplicação da UFSC, então é meu colega, né, meu e da Leila, aqui na UFSC. Ele foi meu aluno de graduação, então tenho muito orgulho também de dizer isso, né, e Marchi já está, acho que há 5 anos, se eu não me engano, né, Márcio? Depois ele pode confirmar no Colégio de Aplicação. O Márcio é professor efetivo da escola, e nesse tempo o Márcio tem atuado diretamente com, onde que ele não tivesse ou PIBID ou estagiários, ou da UFSC ou da UDESC, ou de ambos em alguns anos, né? O Márcio tem graduação na Geografia da UFSC e também um mestrado na Geografia da UFSC, onde foi orientado pelo professor Elson Pereira. Márcio, queres falar um pouquinho, se apresentar um pouco mais, e aí a gente começa a apresentação. Não posso passar direto para o Márcio. Não, vai lá, Márcio, pode ficar à vontade, que a Leila... Se eu te cortei, mas está travando a imagem, o som, é só para mim? É o meu vídeo que está travando, Márcio. A minha internet não está muito boa, pode ficar à vontade. Por isso não consegui te ouvir, Orlando, porque falhou, mas tudo certo, segue adiante, acho que está claro. Bom, bom dia a todos e a todas, é uma enorme satisfação estar aqui com todos vocês, e com os colegas queridos, né, Orlando, Leila, a Vanessa, que estou conhecendo agora, colega, né, de supervisão de PIBID, né, e com estudantes, né, a Berenice, a professora também. Eu sou graduanda de Pedagogia. Sim. Certo. Bom, aqui, então, tem vários professores, professoras, estudantes, né? É uma satisfação estar com vocês, né? Trocar umas ideias sobre esse importante programa que é o PIBID. E eu vou fazer uma fala
expondo um pouco, né, da minha experiência com PIBID, nesses anos que eu estou no colégio de aplicação, né. De fato, como o Orlando falou, eu estou há 5 anos como professor do colégio de aplicação, né, e aí nesse período eu tive satisfação de trabalhar com PIBID, com estágio supervisionado, então foi uma experiência muito rica, né. Então, vou falar um pouquinho sobre os projetos que a gente trabalha no colégio de aplicação, como os PIBIDianos se inserem nesses projetos, né? E durante a minha fala, vocês podem, né, interromper, fazer perguntas, colocações, à vontade, certo? Orlando, fazemos já a apresentação, eu carrego a apresentação agora? Sim, por favor, Márcio, carrega aí, que daí a gente... eu e o Márcio vamos nos dividir nessa apresentação, eu vou fazer só uma parte inicial, um slide, e depois eu vou passar para o Márcio, e em alguns momentos eu retorno para a fala também, mas como a minha internet não está 100% hoje, continuidade a apresentação, porque pelo visto a internet dele está bem melhor do que a minha, tá? Eu também estou acompanhando pelo celular aqui, para se der alguma parada eu já sei por vocês. Mas se eu estiver falando, se vocês tiverem questões, podem colocando pelo chat, que daí depois, pelo chat, né, depois a gente responde, sem problema nenhum. Isso. Vocês estão visualizando? Perfeito, Márcio. Sim, perfeito. Se quiseres colocar ela, né? Isso, eu vou ampliar a tela, aí eu não vou conseguir ver o chat, né? Então, Orlando, vai me avisando, né? E também vocês podem me interromper. Qualquer um de vocês pode interromper, né, durante a apresentação. Bom, pessoal, então o tema, né, da formação de hoje, né, a 8ª formação, certo, Orlando? O tema é metodologias de projetos e de pesquisa, trajetórias de PIBIDianos nos trabalhos do Colégio de Aplicação da UFSC, né? Então, é um trabalho que eu tive a satisfação, né, de trabalhar com Orlando diretamente, né, com o PIBID. A Leila, a gente trabalhou, vamos dizer assim, próximos, né? A Leila também faz a coordenação do PIBID, da UFSC, né, e também do estágio supervisionado. Então, a gente trabalhou, fui aluno da Leila também, né, e a gente trabalhou junto, né, em alguns momentos no colégio de aplicação. Eu coloquei essa imagem inicial, e até eu gostaria de pedir desculpas, porque quando a gente estava montando essa apresentação, a gente achou essencial utilizar imagens, né, do trabalho que a gente realizou ao longo desse tempo no colégio de aplicação, né. Então, a gente utiliza imagens de estudantes PIBIDianos, né, de estudantes do colégio de aplicação, né. Os estudantes, os menores, eu tentei esconder um pouco o rosto, né, mas em alguns momentos eles aparecem ali. A gente sentiu necessidade de utilizar essas imagens, né, e não houve tempo hábil para pedir autorização, né, aos estudantes, mas, enfim, todo o trabalho que a gente realizou, né, era importante a gente socializar essas imagens. Eu tenho certeza que os estudantes que apareceram ali, eles vão desculpar, né, essa intromissão, né. Pessoal, deixa eu ampliar aqui. Bom, então essa imagem inicial, né, é de uma dinâmica que a gente realizou, né, junto dentro de um projeto e junto ao PIBID, né, em que a gente vê, né, estudantes no palco, né, trabalhando, né, produzindo, e
Enfim, eu não vou falar sobre essa dinâmica específica agora, eu vou falar logo em seguida, né? Mas é uma imagem bem bonita, né? Um pouquinho torta, mas, né? Aparece um pouquinho o dedo, mas eu achei ela bem significativa, né? Eu até pensei em colocar uma imagem da escola vazia nesse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento atípico de pandemia, mas, ao contrário, acabei optando por colocar imagens, né, da escola ao contrário, a escola viva, né, cheia de estudantes, né, que a gente espera que consiga retornar logo né, sair dessa situação de pandemia. Orlando. Orlando, está me ouvindo? Acho que a internet do Orlando travou novamente. Travou. Isso. Então, vamos fazer o seguinte, o Orlando provavelmente vai voltar, né, e daí, daqui a pouco, ele apresenta, né, ele fala sobre a parte dele, e eu vou dar continuidade, então, à apresentação. Perfeito. Tá? É que, às vezes, fica um silêncio, né, a gente não sabe se caiu, né, se eu cair, a minha internet... Eu vou voltar aqui a câmera do Orlando. Voltou? Orlando, quem sabe ele possa tentar sem abrir a câmera, né? Talvez isso ajude na conexão dele. Isso. Se ele estiver nos ouvindo, né? Uhum. Vou mandar uma mensagem aqui no WhatsApp também para ver se ele acompanha. Tá. Eu vou falar, então, eu vou dar continuidade e depois o Orlando retoma essa parte, tá? Bom, pessoal, então eu vou apresentar um pouquinho o Colégio de Aplicação, né? Que é o nosso ambiente de trabalho. O Colégio de Aplicação é uma unidade dentro do CED, que é o Centro de Ciências da Educação da UFSC, né? E o Colégio de Aplicação, ele atende o ensino fundamental e médio. É um colégio que, para montar esse slide, eu coloquei informações do PPP do colégio, né? É um colégio que, dentro do âmbito da UFSC, né, de ensino, pesquisa e extensão, ele também tem essa característica, né, de trabalhar com esse tripé. Né? E lá no PPP, o Colégio de Aplicação, né, ele tem algumas finalidades, né, eu destaquei 3, né, que têm relação com o PIBID. Né? Então, com o PIBID e com as licenciaturas, né? Então, o Colégio de Aplicação é um campo de observação, pesquisa, experimentação, demonstração e aplicação de métodos e técnicas de ensino, né? Então, por si só, isso já mostra a relação, né, que existe entre o Colégio de Aplicação e as licenciaturas, né, especificamente da UFSC, mas não só, a gente trabalhou também já com licenciaturas e com PIBID da UDESC. Outra finalidade do Colégio de Aplicação é proporcionar a prática de ensino aos acadêmicos dos cursos de licenciatura em educação, né, e os estágios supervisionados da UFSC. Né. Como eu falei, também a gente trabalha, em alguns momentos, com a UDESC. E o terceiro, desenvolver práticas e produzir conhecimentos em função de uma melhor qualidade de ensino, estendendo-os à comunidade, né, na ideia de extensão também. Né. Os projetos que a gente realiza, né, vários deles têm esse caráter de extensão, né, de levar, né, os conhecimentos que são produzidos, né, as experiências, né, para a comunidade. E no PPP também coloca como pilares do currículo duas questões bem importantes: a interdisciplinaridade e a iniciação científica. Né? Então, dentro desse âmbito interdisciplinar, né, a gente trabalha, vários dos projetos têm essa característica interdisciplinar, e a iniciação científica é um aspecto também muito importante, né, em que esses projetos se inserem. Né? E aí, tratando especificamente sobre o PIBID, né, que é um programa que oferece bolsas de iniciação
à docência, né, é um programa que já existe há alguns anos e que dá a oportunidade, né, do graduando, já antes, né, do período de estágio supervisionado obrigatório, já ter um contato com a escola, com as disciplinas, com os projetos que são realizados, né, as práticas que são realizadas na escola. Né? Então, a gente entende que o PIBID ele é importantíssimo dentro dessa articulação entre a formação, né, do professor, da professora, a formação de licenciando, né, e a escola. Né? É uma oportunidade bastante importante, né, em que o graduando tem de já ter contato com o ambiente escolar. Eu vou falar, então, hoje, né, como já tinha dito, das minhas experiências do PIBID com o PIBID da UFSC, com o PIBID da UDESC, né, de Geografia, desde 2016 até 2019, né, esse período, a gente trabalhou com o PIBID no Colégio de Aplicação, né, e os PIBIDianos, eles se inseriram, né, nesse período, né, eu vou dar luz a 4 projetos principais, né, o projeto Nós Propomos, Cidadania e Inovação na Educação Geográfica, né, o projeto Córdoba, o projeto Tchemané e o projeto Pés na Estrada do Conhecimento, né, que é um projeto bastante antigo no Colégio de Aplicação. Né, então, eu vou falar um pouco desses 4 projetos e também da atuação dos PIBIDianos dentro da disciplina de Geografia, né, não necessariamente ligados a um desses projetos. Antes de falar sobre o que nós propomos, o Orlando está aí? Orlando? Não? Não conseguiu voltar ainda? Bom, então o Orlando vai fazer a fala de fechamento, né, pelo jeito. É assim, né, às vezes a internet não coopera. Bom, pessoal, então, o primeiro desses projetos que a gente vai falar hoje é o projeto Nós Propomos Cidadania e Inovação na Educação Geográfica. E mais adiante eu quero fazer um convite a vocês, né, relacionado a esse projeto. Então, é um projeto que envolve ensino, pesquisa e extensão. Né? Quando a gente fala em projetos dentro da universidade, não existe projeto de ensino. Né? Mas a gente entende, né, dentro das nossas práticas, e geralmente o projeto ele se enquadra como pesquisa ou extensão. Né? Mas a gente entende que os projetos eles perpassam, né, essas 3 dimensões. Né? Então, o projeto Nós Propomos, ele é direcionado a estudantes de ensino médio. Até o ano passado, até antes da pandemia, nós trabalhávamos com o 3º ano do ensino médio. Esse ano, o Nós Propomos, ele migrou para o 1º ano, né, por várias questões relacionadas ao vestibular, né, toda a dificuldade que é o 3º ano. É um projeto que no Colégio de Aplicação ele existe desde 2014, mas ele foi trazido pela professora Sandra Mendonça, né? Ele foi desenvolvido no Colégio de Aplicação pela professora Sandra Mendonça. Mas é um projeto que já existia, essa metodologia, ela foi trazida de Portugal, da Universidade de Lisboa, né? Foi desenvolvida lá por um professor chamado Sérgio Claudino. Então, qual é o objetivo desse projeto? Né? Educação pela pesquisa e cidadania territorial. Né? Então, a gente trabalha com pesquisa e trabalha com o desenvolvimento de uma cidadania territorial dos estudantes de ensino médio. Né? A gente trabalha, para isso, a gente trabalha com alguns conceitos. Estudo do meio, né, que pode se transformar num estudo de caso. Direito à cidade, né, que dentro da geografia urbana, do planejamento urbano, é um conceito muito caro. Né? E a cidade como espaço de vivência e objeto de estudo, né? Ao mesmo tempo é o espaço, né, em que as pessoas vivem, né? Mas a gente pode lançar, pode transformar em um objeto de estudo, né?
Como princípio, né, como eu falei antes, né, o projeto Nós Propomos, ele utiliza a pesquisa dentro do processo educativo. Então, os professores, né, que trabalham com o Nós Propomos, eles são orientadores, né, mediadores, mas a pesquisa ela é realizada pelos estudantes, né? E essa pesquisa, ela está muito próxima, né? Por isso que a gente tem esse âmbito de cidadania territorial, está muito próxima com a realidade em que vivem esses estudantes, né? A realidade urbana, né, desses estudantes, né? Então, como é que é desenvolvido? O Nós Propomos é desenvolvido em 3 etapas, né? A estrutura, a grade curricular, a grade anual do colégio de aplicação, ela é dividida em 3 trimestres, né? Esse ano foi diferente, né, por conta da pandemia, mas geralmente são 3 trimestres, né? E cada etapa corresponde a um dos trimestres. Então, as 3 etapas são as seguintes. Na primeira etapa, no primeiro trimestre, os estudantes, né, eles formam grupos de trabalho, geralmente de 4, 5, no máximo 6 estudantes. Esse ano foi diferente também. Esse ano nós agrupamos em salas, né? Então, cada sala, cada turma de primeiro ano, são 4 turmas, cada turma ficou responsável, se transformou num grupo de trabalho, né? O que tem toda uma dificuldade, né, por conta do tamanho da turma. Então, cada grupo de trabalho faz um levantamento de dados e informações sobre um determinado bairro, né? Cada grupo de trabalho escolhe um bairro que vai ser o objeto de estudo, né? Então, vai estudar formação socioespacial, vai procurar informações sobre o plano diretor, vai trabalhar com geoprocessamento corporativo, que é uma ferramenta, né, que está disponível, uma ferramenta da prefeitura, da prefeitura de Florianópolis, né, que está disponível, é pública. Dentro da preparação também participa de palestras e oficinas, né? E aí, quando a gente fala de oficinas, é bem interessante o papel que os PIBidianos têm, né, nessas oficinas. E aí, essa caracterização do recorte territorial, ou seja, caracterização do bairro, ela é apresentada em sala de aula. Tudo certo? Estão me ouvindo? Orlando, voltou? Conseguiu? Voltei, estou por aqui. Pode continuar, Márcio. E aí eu adentro algumas questões. Eu só queria, talvez, Márcio, chamar a atenção da importância exatamente das oficinas que os PIBidianos dão, né, nessa etapa de caracterização do recorte territorial. Exatamente é a entrada deles no projeto, né? Isso desde 2015 a gente tem feito dessa maneira. Quando era a professora Sandra Mendonça, e depois com a chegada do professor Márcio, a gente sempre trabalhou com uma entrada através das oficinas. Então, a gente preparava os PIBidianos e também, às vezes, os estagiários participavam em alguns momentos, mas normalmente eram os PIBidianos, preparava, dava a oficina para eles antes, fora, né, do colégio de aplicação, e depois eles aplicavam a mesma oficina para os estudantes do colégio. Então, isso acabava sendo uma representação muito interessante das atividades, porque fazer algumas apresentações, mas passa a ser um momento fundamental quando os PIBidianos começam a dar informações para os projetos. Né? Perfeito. E eu vou mostrar algumas imagens mais adiante, né, dessas oficinas, né, com a atuação dos PIBidianos. A gente passa para a segunda etapa, né, no segundo trimestre, em que, bom, na primeira etapa, os estudantes de ensino médio cada grupo de trabalho, faz uma caracterização do seu recorte territorial, né? Então, tem essa primeira aproximação. Na segunda etapa, os grupos de trabalho fazem a identificação de problemas e potencialidades. Como é que eles fazem isso?
eles elaboram entrevistas e questionários e aplicam com moradores, representantes de associações de bairro, associações profissionais, representantes do poder público, né, técnicos da prefeitura, vereadores, né, então fazem um levantamento, é o momento em que, saída de campo também, né, é o momento em que os grupos de trabalho vão a campo e conversam com as pessoas, vamos dizer assim, né, então eles fazem todo esse levantamento de problemas, mas não só problemas, também potencialidades que os bairros têm, né, e aí, como resultado, eles fazem um relatório, produzem uma série de gráficos, fazem um relatório, né, incluindo esses gráficos, incluindo a interpretação, né, dos dados, né, que surgiram, né, e aí a gente passa para a terceira etapa, lá no terceiro trimestre, né, mais próximo do final do ano, que é a etapa que nós estamos agora, no Colégio de Aplicação, né, que é uma etapa mais intelectual, porque diante de todo esse levantamento, né, de dados, de informações, né, de aplicação de entrevistas, questionários, na terceira etapa, eles fazem uma proposta de resolução de problemas, né, então, eles escolhem um dos problemas detectados na pesquisa e fazem uma proposta de intervenção ou de solução para esse problema, né? E aí, a apresentação disso é no seminário Nós Propomos, né, que justamente hoje hoje à tarde, às 14h, né, e é esse o convite que a gente gostaria de fazer, né, por coincidência, né, vai ser a apresentação do 7º seminário, né, é o 7º ano que nós realizamos o seminário final, né, de apresentação. Orlando, queres colocar ali o link do YouTube? Vai ser transmitido pelo YouTube, né? Já coloco Isso. aqui, Márcio. É como o início do chat. Se alguém entrou logo no início, a Vanessa, eu acho que entrou desde o início, ela tem o chat, o link, Vanessa, se tu puderes colocar ali para nós, eu agradeço. A Vanessa ou a Leila, é porque como eu caí, né, eu perdi todo o chat, tudo que tinha antes, mas é aquele primeiro link que foi colocado, não esse gel, mas aquele primeiro link. Não achou, Vanessa? Achou, Leila? Quem puder postar aí pra gente, então, não é PMF, tá, gente, é o outro. Quem puder copiar e colar ali o link. É o do YouTube. Deixa eu ver aqui. Não localizei ainda. Você conseguiu, Márcio? Esse aí, já tá ali, ó. Perfeito. A Mariana já colocou. A Mariana exatamente. também estava desde o início. Obrigado, Mariana. Desculpa, Vanessa, achei que tu estava com ele. Obrigado. Então, a gente vai tá falando bastante sobre o projeto Nós Propomos, e hoje vocês têm a oportunidade de ver o resultado das pesquisas, né, de estudantes, né, com um adendo, né, como é um período atípico, né, é o título da formação, né, não teve saída de estudos, né, os estudantes fizeram toda a pesquisa online, né, então foi o caminho que a gente conseguiu, né, trilhar esse ano para manter o projeto, né, e tomara que ano que vem a gente tenha uma outra condição, né, que possa retomar o projeto de forma, as aulas, né, e os projetos de forma presenciais, né. Então, hoje à tarde a gente tem essa terceira etapa, com a presença do professor Sérgio Claudino, né, o idealizador do projeto lá em Portugal, e da professora Sandra Mendonça também, né, que desenvolveu a metodologia aqui no Colégio de Aplicação. Eu sei que tu vai falar mais um pouco da metodologia, Márcio, adiante, mas eu acho que só, já que tu tocou no nome do Sérgio e da Sandra, importante dizer, gente, que a metodologia nossa aqui no Brasil, né, ela tem um diferencial enorme para a metodologia que é aplicada em Portugal.
aqui, uma metodologia muito baseada no estudo do meio, que a gente já conversou naquele encontro de geografia física, né? Foi o segundo encontro aqui dessa formação. Então, a base, praticamente, é os trabalhos da Nídia Pontiusca, né? Que é a irmã do professor Absaber, né? Também que faleceu ano passado, infelizmente. Que boa parte de nós, eu, Márcio, a Sandra, etc., fomos formados, então aqui no Brasil a gente usa a base do estudo do meio como uma referência principal. E outra referência importante que a gente coloca são os trabalhos de campo. Então, coloca, né, que nesse momento dessa pesquisa, é uma pesquisa muito virtual, né, literalmente é uma pesquisa virtual normalmente nos anos normais, né? Mas é que diferente do ano passado, por exemplo, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, como vocês vão ver daqui a pouco algumas fotografias, e faziam os trabalhos, ajudavam nas indicações de campo, inclusive, né? Os professores da escola não vão a campo com os alunos, isso é importante, é um trabalho dos alunos do ensino médio, ou agora, né, Márcio, inclusive com alunos de outras fases, né, de outros anos, mas especificamente com alunos do ensino médio, em que eles são orientados a ir a campo, né, a fazer o trabalho de campo, e normalmente mais próximo da sua residência, eles mesmos escolhem os bairros, mas essa questão do trabalho de campo, ela é fundamental. Então, nesse momento, hoje, para quem foi assistir, né, a atividade à tarde, tem um diferencial muito grande para anos anteriores, por conta exatamente da aplicação da metodologia completa, como o Márcio acabou de colocar aqui. Eu acho que isso é importante, né, Márcio, ficar claro. Sim. E cabe destacar também que a atuação dos PIBidianos, né, perpassa todas essas fases, né? Então, os PIBidianos, eles participam também da coorientação, né, de cada uma das etapas, né, mais diretamente das oficinas, mas também os PIBidianos ficam disponíveis, né, para trocar ideias, né, com os grupos de trabalho, né, então participam de todas as etapas. Como o Orlando falou, a metodologia desenvolvida lá em Portugal, ela é diferente. Na verdade, a gente pode dizer assim, as metodologias, porque o projeto Nós Propomos, ele já está presente em 7 países. E aqui no Brasil, em Portugal, são, não sei nem quantas, mais de 100 escolas, né? E aqui no Brasil são diversas instituições em todas as regiões do Brasil, né? Então, o projeto Nós Propomos, ele se ramificou. O primeiro lugar fora de Portugal a adotar o Nós Propomos foi o Colégio de Aplicação, né? A professora Sandra, né, minha colega, ela já desenvolvia um trabalho relacionado à pesquisa, né, sobre a cidade, já há muito tempo, muito antes, né, da existência do Colégio do Nós Propomos, e quando ela fez o estágio de doutorado sanduíche com o professor Sérgio, na Universidade de Lisboa, né, e o professor Sérgio estava começando, né, era bem recente o Nós Propomos, a ideia lá era que os estudantes estudassem e fizessem uma proposta, né, e ela trouxe essa ideia para cá, trouxe também o título, né, e a ligação com o Nós Propomos lá de Portugal, né, e passou a chamar o trabalho que ela fazia de Nós Propomos, né? Mas, na verdade, esse caminho ele foi mais longo do que, né, em Portugal começou em cerca de 2011, né? Então, ele foi desenvolvido durante muito tempo mesmo. E aí, cada etapa passa por uma avaliação, né? Então, os professores envolvidos, nesse ano... Márcio, oi. Só coloca a tela em apresentação, modo apresentação, porque fica mais perto para a gente poder visualizar, senão fica muito... eu acho que vocês não vão conseguir visualizar, mesmo assim. Ficou bem pequeno, mas só para mostrar para vocês que a gente tem uma
uma ficha, né, a gente colocou alguns critérios, né, se o grupo de trabalho apresentou o bairro de forma clara, quais fontes, né, utilizou, né, se variadas fontes, se utilizou o geoprocessamento corporativo, né, utilizou o plano diretor, né, enfim, cada etapa tem os seus critérios, né. Nesse ano, quem trabalha com, nós propomos, somos eu e a professora Danusa, né, minha colega lá do Colégio de Aplicação, né, mas vários colegas, né, o professor André, o professor Tomás, já trabalharam também no projeto que nós propomos. No processo de preparação, né, quando a gente faz palestras, rodas de conversa, né, a gente chama convidados, né, de fora. Esse aqui são 2 exemplos, né, de palestras. Na verdade, a gente chama de roda de conversa, né, em que o professor Elson, né, e o Luiz Felipe, que era orientando do professor Elson, né, fizeram uma conversa sobre a cidade, né, como uma forma de motivação, mas também dando elementos, né, para pesquisa dos grupos de trabalho. Aqui estão imagens, né, dessa roda de conversa, que a gente realizou em 2018. Está disponível no YouTube também, em 2 partes, a gente pode compartilhar, né, para quem tiver interesse. Depois eu coloco o link. E aqui está a imagem, vocês estão reconhecendo ali o professor Orlando, né? E o professor André também está ali, e com a presença de PIBidianos, né? Isso aqui é uma oficina de geoprocessamento, né, de mapeamento, né, em que, vejam ali, é o geoprocessamento corporativo, né, da prefeitura, e o Google Earth, né? Então, professores e PIBidianos, né, deram esse arcabouço, né, aos estudantes, né, para que pudessem utilizar essas ferramentas, né, em campo. Orlando, queres fazer alguma colocação? Sim, essas fotos minhas ali, e os PIBidianos que estão de pé, que depois assumiram a oficina, eu só dava o start na oficina, né, elas são de 2016, eu acho, né, Márcio? 2015 ou 2016, 17. Não lembro agora. 17? 17. Uhum. Ó, já estou perdendo o tempo dos trabalhos, porque a gente já faz esse trabalho desde 2015. Mas é assim, basicamente as oficinas, a gente junta os estudantes numa sala, que especificamente é um laboratório que tem ali no Colégio de Aplicação, e abre o Google Earth e fala um pouco de como os alunos podem usar o My Maps, o Google Earth, etc., para poder localizar a área, para poder visualizar, para poder ter um entendimento a partir das imagens de satélite. E a gente usa aquela outra página, que eu já coloquei o link aqui para vocês, que o Márcio citou, que é o geoprocessamento corporativo, para aqueles grupos que escolhem a ilha o município de Florianópolis, né, porque é só no município de Florianópolis que tem essa ferramenta, para que eles possam também fazer mais pesquisas com relação ao plano diretor, a outros elementos do plano diretor que existe lá no geoprocessamento corporativo. Então, são informações a mais que eles podem agregar no mapeamento que eles fazem, né? Muitos dos grupos usam depois essa informação não só para a sua fase de pesquisa, mas também na apresentação. Isso é bem interessante. Não todos, porque vai depender muito do objeto que eles escolhem para analisar. Lembrando sempre que a análise que eles fazem não é igual, gente. Então, tem grupos, por exemplo, que querem resolver um problema, né, por isso, tentar propor alguma coisa para a criação de uma praça, para melhorias com relação ao esgoto, para melhorias com relação ao abastecimento público, ao recolhimento do lixo, outros pontos de ônibus, muito distinto, outros até, um trabalho muito interessante, que foi gestionamento para a população de lá. E uma série de propostas que eles pesquisam, né, não só na geografia, em outras áreas, para conseguir entender como vão conseguir resolver aquele problema. Então, obviamente, todas elas partem de questões espaciais. E por isso que nos interessam diretamente na geografia, mas elas podem terminar com outras áreas, né,
de conhecimento, interagindo com ciências, no caso do ensino médio, né, com a biologia, com a história, com a matemática e com outras áreas. Então, esse processo de interação também acaba acontecendo, inevitavelmente, por conta das resoluções que eles propõem. Perfeito. Porque o projeto nós propomos, né, ele tem a educação geográfica, né, no título, e ele é desenvolvido por professores de geografia. No entanto, ele passa também, né, por outras áreas do conhecimento, né, como o Orlando disse. Aqui exemplos, né, de pesquisas, né, no plano diretor do município, né, então pesquisas que os estudantes fazem, né, mapas antigos também, né, eles buscam mapas antigos. No próprio geoprocessamento corporativo existem imagens desde a década de 30, né, do município de Florianópolis. Cabe destacar o seguinte também, nós propomos não trabalha especificamente com Florianópolis, né? A maior parte dos grupos de trabalho acabam optando por estudar, pesquisar algum bairro de Florianópolis, mas não necessariamente. A gente já teve grupos que trabalharam bairros de Palhoça, São José eu não lembro, pelo menos no período em que eu trabalhei, né? Mas é possível. Né? Aqui estão alguns resultados de pesquisas, né? Então, por exemplo, esse grupo, ele estudou o bairro do Rio Tavares, né? E conseguiu, né, detectar através, né, do mapeamento das imagens, desde as imagens da década de 30 até as atuais, né? Como foi o padrão de ocupação, né? E conseguiu entender, né? Estabelecer essa relação entre os alagamentos, né, que ocorrem no Rio Tavares e essa ocupação, né? Aqui a gente tem imagens de pesquisas, né, em campo, né, trabalhos de campo que estudantes realizaram. É um momento importante que nós propomos. Aqui a gente tem imagens de reuniões de trabalho. Na imagem da direita, nós tivemos uma reunião com a reitoria, o professor Sérgio Claudino, esse com camisa vermelha, e tem pibidianos também, né, aqui participando dessa reunião. E essa imagem da esquerda, na verdade, ela é bem interessante, porque o professor Sérgio Claudino, ele veio ao Brasil naquele ano, foi em 2016, mas nós tínhamos programado o seminário, né, final, nós propomos, mas pegou bem o período de ocupação das escolas, né? Mas os estudantes tinham ocupado o colégio de aplicação, né? Vocês lembram, né? Em 2016 também. 2018, Márcio. Foi 2018. Não, 16. Olha. Foi 2016. Eu nem tinha barba ainda. Olha só. Vai lá. Tu estava sem barba ainda, estava em bem. Eu deixei a barba em 17. Né? Era um pouquinho mais novo. E aí o que aconteceu, né? Alguns estudantes, né, foram apresentar mesmo, né, a gente não podendo realizar o seminário no auditório, né, como a gente tinha programado, eles foram apresentar mais uma troca de ideias com os professores, né, tá o professor Sérgio, a professora Sandra ali, e eu tô lá no fundo, né. Então, foi um momento bem interessante também, né. Outro momento também, o Habitat, né, cabe também destacar isso, né, que a gente tem apoio, né, de diversos laboratórios, o laboratório Cidade e Sociedade, do professor Elson, o laboratório, o Habitat, né, coordenado pela professora Rosemi, né, a gente tem essa ligação, né, com alguns laboratórios que nos dão possibilidade de enriquecer a preparação, né. Então, aqui, a gente está vendo uma imagem de um grupo de trabalho, né, estudantes que estavam elaborando, fazendo uma maquete sobre o seu local de estudo, né, com o apoio da professora Rosemi, né, e também da equipe, né, do Habitat. Aqui a gente tem imagens dos cartazes dos últimos seminários, né, o terceiro, que acabou não ocorrendo, né, que foi aquele período de ocupação da escola,
o quarto foi em 2017, o quinto, 2018, o sexto, 2019, e o sétimo, que é hoje à tarde, né, que é esse da direita ali. Cartazes de divulgação. Aqui a gente tem uma imagem do seminário final, né, com a presença do professor Sérgio. Ele retornou no ano seguinte, em 2017, né, então ele esteve presente na apresentação final dos estudantes. A gente está vendo algumas maquetes, cartazes, né? Os estudantes, eles preparam, nesse momento de apresentação, eles preparam a apresentação em PowerPoint, eles elaboram maquetes, elaboram cartazes, folders, né? Materiais diversos, né? Aqui a gente já vê a apresentação de 2018, em que a gente teve uma inovação. Desde 2018, nós conseguimos um espaço na Câmara Municipal, né? Então, esse seminário ele foi realizado no plenarinho da Câmara Municipal. Por que a gente pensou em levar o seminário final para lá, né? Por esse caráter justamente de cidadania, né? Então, a gente trabalha a formação da cidadania, né, desses estudantes secundaristas, e um lugar que é bem interessante, né, para que eles apresentem isso e para que exerçam sua cidadania, é a Câmara Municipal, né? E aí é uma sessão aberta. A gente convidou pessoas que participaram, né, que foram entrevistadas, representantes das comunidades, vereadores, técnicos, né? E é um momento bem interessante. Orlando, Márcio, só lembrando que a proposta original lá de Portugal, né, do projeto, quando começou em Portugal, ela lá em Portugal, sempre, todas as apresentações finais de cada escola vão para a Câmara de Vereadores de cada comuna ou de cada prefeitura, né, de cada aldeia, né, no caso lá, de cada aldeia. Então, sempre se apresenta os trabalhos nas câmaras, onde há os representantes, né, no caso, como os nossos vereadores aqui, alguns assistem, né, nem todos, mas muitos assistem, e algumas das propostas apresentadas depois podem até virar projetos, como já aconteceu em Portugal, e isso é uma outra coisa muito interessante, porque os alunos vêm com um outro olhar, né, gente, um olhar em que os vereadores não imagino, tinta, né? Um dos projetos aqui, por exemplo, que eu achei muito interessante de 2018, se eu não me engano, foi 2017 ou 2018, foi uma proposta lá para ali aquele bairro, lembra, Márcio? Que tinha um espaço em que eles estavam propondo uma praça por conta da dificuldade daqueles bairros ali no entorno do aeroporto, de não terem praças públicas, espaços públicos, né? E se propôs, então, um terreno, que era o terreno da prefeitura, que esse terreno tivesse uma estrutura de uma praça, né? Muito legais, porque eles não só dizem que tem que ter uma praça, mas o que tem que ter nessa praça, por que tem que ter passeios, por que tem que ter os bancos, como é que tem que ser as estruturas, tal, e aí, nesse caso, desse projeto especificamente, foi criada uma maquete, né, inclusive daquelas meninas da foto anterior. Então, tem-se vários projetos, e por isso a apresentação na Câmara, ou nesses espaços de representatividade, são importantes. Uma coisa que já era feita em Portugal, e que que o pessoal tem repetido aqui no Brasil, não só aqui em Floripa, tá? Gente do Sul, na região centro-oeste, várias universidades do país, escolas, né, universidade, às vezes sem o apoio da universidade, tem repetido isso, tem apresentado nas câmaras de vereadores. Isso. Eu acho que esse exemplo que você trouxe, eu vou mostrar logo em seguida, né? Foi em 2017, se não me engano. Aqui já é 2019, né? Foi o ano passado, o último seminário que a gente realizou lá. Esse ano, obviamente, não, né? E com a presença de pibidianos também, né? Lá no fundo a gente vê, né, o Aquiles, né? Pibidiano da UDESC. É um momento muito legal, né? Porque
os estudantes ficam bastante nervosos, né, de apresentar na Câmara Municipal, mas quando começa a apresentação, eles percebem que eles têm que o arcabouço, né, de conhecimento sobre os bairros, que a proposta ela é embasada, né? Então isso é recorrente, né? Os grupos, né, os estudantes se soltam na apresentação, né? Aqui um exemplo de maquete, que foi uma proposta para aquele espaço que era o antigo campo de aviação do Campeche, né? Então, uma proposta que os estudantes fizeram, né, pensando, né, em um uso público, né. Aqui um levantamento, né, um outro grupo, eu vou mostrar alguns exemplos, né, um outro grupo que fez um levantamento de edifícios abandonados do centro da cidade, né. Eles foram a campo, né, fizeram um levantamento, fizeram um mapeamento, né, foi bem interessante. E aí eles fizeram propostas de uso desses, né, desses prédios abandonados, né, usos culturais, né, por exemplo. Aqui um outro grupo, né, que também detectou que um dos grandes problemas do bairro, esse é o bairro do Monte Verde, né, eram os animais de rua, né, abandonados, né. E aí o grupo fez a proposta e, de fato, colocou em prática, né? Eles criaram uma rede de proteção a esses animais de rua. E aí acabou tendo a adesão de pessoas da comunidade, né, do bairro, e por si só a rede ela ela seguiu adiante, né? MV Cão Ciente, né? Monte Verde Cão Ciente. Eu acho que foi esse exemplo que você falou, né, Orlando? Foi esse. O grupo identificou uma área pública, né, que pertence à União, que fica junto ao aeroporto, né, Hercílio Luz, que tinha sido ocupada irregularmente, né? Então eles fizeram também um levantamento, né, e descobriram que essa área ela foi cercada há algum tempo atrás, né, por alguém, né, e colocou, inclusive, uma pessoa cuidando, né, segurança, né, e, no entanto, essa era uma área pública, né. Então, também fizeram uma proposta de ocupação, né, porque era uma área que já era utilizada pela comunidade anteriormente e ela foi cercada, irregularmente. Aqui, eu acho que foi esse, Orlando, você falou sobre a praça, né? Existia lá na... Foi esse? Foi esse aqui, né? Lá próximo ao aeroporto, né? Existia uma falta, né, de espaços públicos e estava ocorrendo uma discussão, né, na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, sobre como seria construída aquela praça. Me faltou o nome do bairro agora. Acho que no caminho... Carianos? Carianos, isso, exatamente. No bairro Carianos, né? Então, o que aconteceu? Um vereador, ele soube da proposta que os estudantes tinham elaborado, né? Porque, né, no processo de elaboração, né, fizeram entrevistas, né, aplicaram questionários, e acabou chegando, né, até a um dos vereadores, que fez um convite para que o grupo, né, era um grupo de meninas, apresentasse a sua proposta ao prefeito. Né? Então, foi um momento bem legal, né? Um momento em que tiveram a oportunidade de apresentar a proposta, né, elaborada por estudantes diretamente ao prefeito. E aqui também tem um outro exemplo que foi muito legal. Né? O grupo estudou o Ribeirão da Ilha e detectou que existia um problema em relação à destinação dos resíduos sólidos. Então, o que o grupo fez?
deu 2 palestras para a comunidade, né, no auditório da escola, lá do Ribeirão da Ilha, né, e assim, totalmente autônomo, pessoal, né, ressaltando isso. Todo esse trabalho de campo, né, é autônomo. Então, foi o próprio grupo que realizou essas 2 palestras, levando para a comunidade a metodologia do lixo zero, né, que é aplicada no colégio de aplicação e é aplicada em vários outros lugares. E a comunidade, a partir, né, do colégio, passou a adotar o lixo zero. Aqui um exemplo da mostra de vídeos que nos 2 últimos anos a gente não conseguiu realizar, né? Então, quando os estudantes fazem as entrevistas, então eles acabam tendo um farto material, né, de entrevistas gravadas, e aí eles montavam até o ano, acho que até 2017, eles faziam a montagem de um vídeo, né, mostrando também um pouco da pesquisa, além da apresentação, né, final no seminário, eles apresentavam os vídeos, né, produzidos na mostra pedagógica do colégio, né? Aqui está a professora Sandra. Márcio, só uma coisa importante falar é assim, ó, são muito dos resultados do trabalho, né? Mas o trabalho, durante o dia a dia, né, durante a semana, tal, em vários grupos para ajudar a dialomáticas, etc. Isso é importantíssimo. Porque isso ocorre do TC. Orlando está falhando bastante. O seu percebi. Áudio, não sei se é só para mim, os colegas também. Não, para todos nós, acredito, que aqui também para mim. Que pena, Orlando. A internet não está colaborando. Uhum. Pode assumir aí, Márcio. Vamos lá. Não é culpa nossa. Pessoal, então, a gente falei falei um pocão, né, sobre o projeto Nós Propomos, né, mas gostaria de falar também sobre o projeto Córdoba, que é um acordo de cooperação, né, acadêmico-cultural entre Brasil e Argentina. É o intercâmbio mais antigo da UFSC. Ele foi assinado em 1992, né, já está se aproximando dos 30 anos. E ele foi assinado com uma escola chamada Manuel Belgrano, que fica dentro da Universidade Nacional de Córdoba. É uma universidade pública, assim como a UFSC, né? Então, seria o correspondente ao colégio de aplicação, né, da Universidade Nacional de Córdoba, né? Na verdade, eles têm 2 escolas dentro dessa universidade, né? E a gente tem esse acordo, né, com Manuel Belgrano, e ele funciona da seguinte forma, né? Ele é um intercâmbio, né? Então, estudantes daqui, é feita uma seleção de estudantes aqui, né, do colégio de aplicação, e é feita uma seleção de estudantes lá do Manuel Belgrano, né? E esses estudantes trocam de lugar durante cerca de 2 meses, né? Então, como é um intercâmbio bem antigo, ele já atendeu mais de 400, foram mais de 400 estudantes que fizeram esse intercâmbio, né, ao longo desse período, né. Então, eles adotam uma família, né, os brasileiros e brasileiras vão lá para Córdoba, né, ficam na casa de alguma família, e vice-versa, né, estudantes cordobeses vêm para cá e ficam na casa de alguma família aqui em Florianópolis, né. Então, ele tem uma etapa de preparação, né, de seleção, depois que é feito a seleção aliás, na verdade, a seleção dos intercambistas, ela passa por essa preparação, né, por esse planejamento do intercâmbio, né. Todo ano ele é realizado,
Então, os estudantes participam de atividades, de palestras, elaboram materiais, eles vão elaborando também projetos de pesquisa, porque, novamente, a mesma situação que o nós propomos, né? O projeto Córdoba, ele é relacionado a uma pesquisa. Então, estudantes daqui que vão para Córdoba, eles vão, né, para realizar uma pesquisa, nesse período que ficam lá. E os cordobeses aqui realizam também uma pesquisa, né? Então, é vinculado à pesquisa, né? Então, há todo um processo de preparação, né, que também, né, falando dos pibidianos, também participam, né, de todas essas etapas, né. Aí há um momento em que ocorre o intercâmbio propriamente dito, né, de 2 meses, geralmente em agosto e outubro, né, e aí, quando chegam os cordobeses aqui, os pibidianos contribuem também, né, para as pesquisas dos cordobeses, né, então eles têm contato tanto com brasileiros, né, e brasileiras, quanto com cordobeses que vêm para cá. E aí, no retorno, né, a gente faz um seminário de apresentações, né, das pesquisas, né, então, brasileiros e argentinos têm a oportunidade de apresentar o resultado da sua pesquisa lá em Córdoba e aqui em Florianópolis. Aqui a gente vê algumas imagens, né, da chegada, não sei se é a chegada, não, eu acho que é a chegada dos estudantes, né, de Córdoba, né, eu acho que essa aqui, na verdade, foi a volta dos brasileiros, né, quando chegaram, e aí os cordobeses estavam aqui ainda e receberam, né, na rodoviária. A gente está vendo imagens também das apresentações, né, dos estudantes lá no auditório do Colégio de Aplicação, e de uma dinâmica que a gente fez, né, uma dinâmica final, né, que a professora Danusa está ali tocando um tambor. Terceiro projeto que eu gostaria de falar é o projeto Tchemané, né, é um projeto de intercâmbio mais curto, ele é mais recente que o projeto Córdoba, e é um intercâmbio com o Colégio de Aplicação da URGS. Também são 2 escolas públicas, né, 2 universidades públicas, né, ele existe desde 2009. Ele é um intercâmbio mais curto, né, é um intercâmbio de 1 semana, né, tanto o Córdoba quanto o Tchemané são abertos a todo o ensino médio, né, e o resultado, né, final é uma pesquisa ou uma atividade que é realizada, proposta e realizada em coletivo, pelos estudantes daqui, do Aplicação daqui e do Aplicação de Porto Alegre, né? E aqui a gente está vendo também, novamente, né, é um projeto em que os pibidianos têm a oportunidade de participar. Aqui a gente está vendo uma exposição de um pibidiano, né? Uma roda de conversa, né, e o pibidiano expondo a temática tratada nesse ano, acho que foi no ano passado, a temática tratada eram as questões de ocupações e moradia, né, e aí o estudante, né, o pibidiano, né, apresentou, né, preparou uma apresentação, mostrou também onde ele morava, né, no norte da ilha, que é uma área de ocupação, né, e, enfim, né, então também é um outro momento em que o PIBID está presente. O último trabalho que eu gostaria de falar é o projeto Pés na Estrada do Conhecimento, né, ele tem um subtítulo que é Iniciação Científica na Escola. Novamente, pessoal, iniciação científica, né, então a gente trabalha, todos esses projetos perpassam, né, pesquisa e extensão também, né, ensino, pesquisa e extensão, né. Esse é um projeto bastante antigo, também, ele existe desde 1999, né, ele tem mais de 20 anos, foi desenvolvido pelo professor José Carlos, meu colega, professor de Geografia, e a professora Marise, que já é aposentada, era professora de História do Colégio de Aplicação, né.
e ele é voltado para o ensino fundamental, nesse caso, né? Então, é um projeto para o 9º ano. E é um projeto bem interessante, porque os estudantes também ficam vinculados eles vão desenvolvendo, né, métodos de pesquisa, vão desenvolvendo uma pesquisa específica, aliás, em duas etapas, são 2 pesquisas, né, os grupos de trabalho vão mudando. Na primeira etapa, os estudantes vão para, geralmente, até o ano passado, esse ano também foi completamente diferente, mas até o ano passado, os estudantes viajavam, né, a gente ia em 2 ônibus, né, uma logística bastante complicada. A gente ia na primeira etapa para o entorno da usina hidrelétrica Itá, que fica na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Então, os estudantes pesquisavam a questão da terra. Como foi a construção, né, o contexto, né, da construção dessa usina hidrelétrica, né, em que tanto moradores, habitantes da cidade, quanto habitantes do campo, tiveram que ser deslocados, né, do seu local de vivência, né? A própria cidade de Itá, ela foi transposta, né? Foi construída uma nova cidade, né? Então, eles fazem toda uma pesquisa relacionada, né, aos movimentos ali do campo, né? Relacionada à questão da terra, né? Uma pesquisa também como os habitantes da cidade viram essa mudança. E na segunda etapa, eles vão para cidades históricas de Minas Gerais, né? Também uma logística bem complicada, né? Porque são 3 turmas, geralmente são 3 turmas de 9º ano, são 75 estudantes. Neste ano eram 4 turmas, então eram 100, mas não teve, né, esse trabalho de campo. Então, os estudantes vão estudar várias questões relacionadas à formação histórica, geográfica, cultural do Brasil, né? Numa área bastante representativa, que são as cidades históricas de Minas Gerais, né? Ouro Preto, aqui a gente está vendo, né, imagens de estudantes em Ouro Preto. Oi? Oi. É exatamente sobre isso que você está falando. Semana passada eu estou fazendo um acompanhamento do estágio, eu sou estudante de História, e eu estou fazendo o estágio 3 com os estudantes que estão no 1º ano do ensino médio do Aplicação. E eles me falaram muito dessa viagem, eles falaram que foi incrível e começaram a trazer dados históricos e discutir. Foi realmente uma viagem que marcou muito eles, porque surgiu o assunto e eles trouxeram. E aí você trouxe, nossa, tenho que comentar só para não esquecer que realmente é um trabalho incrível essas viagens, e essa em especial, por eu ter tido contato com esses estudantes, eu sei que marcou demais. Não, com certeza. É uma viagem marcante para eles, né? Porque no 9º ano, né, com 14, 15 anos, eles fazem uma viagem, né? Que muitas vezes é a viagem mais longa que eles fizeram na vida até então, né? E não é uma viagem a passeio, né? É uma viagem de pesquisa também, né? Então, sempre vinculado a isso, a pesquisa, né? E também, né, nas etapas de elaboração dos projetos de pesquisa, né, dos grupos de trabalho de estudantes, o PIBID está presente. E agora, por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre a participação dos PIBIdianos nas aulas de geografia, né? Não são só nos projetos, né, mas também nas aulas de geografia, né, os PIBIdianos, né, sempre tiveram participações bem interessantes, né? A gente planejado também, né? Aqui a gente está vendo uma aula do 3º ano, né? Quando eu estava com o 3º ano, acho que foi ano passado ou ano retrasado, bom, não lembro, né? Em que os estudantes fizeram uma dinâmica em que aliás, que os PIBidianos, né, organizaram uma dinâmica, né, voltada para os estudantes do 3º ano, em que eles faziam uma pesquisa e colocavam diversas questões, né, dessas pesquisas em cartazes, e depois a gente fez a exposição desses cartazes, né, no colégio.
né, e totalmente desenvolvida por estudantes do PIBID. Mário, você está aí? O Mário está aí? Acho que tá. Deixa eu ver aqui. Oi, você tem microfone? Quer falar um pouquinho? Porque eu acabei de colocar sua foto aqui. Estava esperando esse momento. Ah, não consegue ligar o microfone. Ele está sem microfone, Márcio. Que pena. Que Então, pena. ó, Mário, tomei a liberdade de colocar sua foto aqui. Tenho certeza que você vai me desculpar, mas bem interessante, né? A gente vê como é a dinâmica, né? Você teve a oportunidade de também propor. Na verdade, você deu uma aula, né? Nesse caso, para os estudantes de sexto ano, né? Era uma aula sobre a formação da Terra. Aqui a gente está vendo, né, os estudantes elaborando, estudantes de sexto ano elaborando, né, com a ajuda do Mário, que estava junto com a gente no PIBID, elaborando globinhos, né, da Terra, né, mostrando as placas tectônicas e internamente as camadas da Terra, né. Então, a gente está vendo ali o Mário dando uma aula, né, na verdade, para os estudantes e depois auxiliando na elaboração de cada etapa, né, da construção dos globinhos. Aqui a gente também está vendo a atuação de PIBIdianos. Essa é uma turma de 8º ano também, né, em que eles estão elaborando cartazes. Então, olhem só, pessoal, e aqui a gente está vendo as referências bibliográficas, né? Então, em vários momentos, né, eu não sei se eu me alonguei muito na fala, mas em vários momentos o PIBID está presente, né? Dentro de todos esses projetos, dentro da disciplina de geografia, né? Então, a experiência que a gente teve no PIBID, né, e o Mário, né, como a gente trabalhou com a gente, pode escrever aí também, né, como é que sentiu isso, ela foi importantíssima, né, para a formação, né, dos futuros professores, né? Então, é um momento ímpar, porque a chegada do estágio supervisionado sempre é um choque, né? Quando os estudantes chegam lá no final, né, nos 2 últimos semestres da licenciatura, né, e aí tem que pegar todo aquele momento, todo aquele acumulado, né, de discussões nas disciplinas, e aí chegam no estágio supervisionado e tem que ir em sala de aula, né? Então, o PIBID, ele quebra um pouco, né, essa linha, né? Ele dá a oportunidade aos estudantes terem contato com diversas dinâmicas, atividades, propor atividades, inclusive, né? Projetos, né, disciplinares ou interdisciplinares, né? Então, dá uma riqueza de possibilidades, né, que é importantíssima para a formação dos estudantes. A Vanessa também pode contar um pouquinho, né, já que a gente está aqui entre colegas, como tem sido essa experiência, né, de trabalhar com o PIBID, né, com os seus projetos na sua escola. Até aproveitando a pergunta que eu fiz ali, o pedido que eu fiz no chat um pouquinho antes, onde eu solicitei, Márcio, que tu faças um relato aí breve da tua sensação do impacto que o teu envolvimento nesses projetos teve na tua carreira, né? Porque eu noto até, eu já comentei com a professora Leila e com o professor Orlando, que além do impacto que acontece para o estudante, tanto da universidade quanto da escola, há um impacto também na nossa carreira, né? A gente percebe a tua disponibilidade de se envolver com esses projetos todos, né? E que demanda também uma dedicação, um tempo, né, que tu precisa despender ali para se envolver, e o que eu noto é que, graças a Deus, eu também tenho esse perfil, né, mas nem todos os professores têm essa vontade de se envolver com esses projetos, né. A minha experiência tem sido muito positiva,
né, tem sido, assim, de muito crescimento para mim, pessoal e profissional. Esse contato, né, o nosso contato com o estudante da universidade e linkar esse estudante com o estudante da escola, né, é muito enriquecedor. Então, eu pedi para te falares ali em cima um pouquinho, assim, da tua experiência, né, o impacto disso, assim, na tua carreira como professor de geografia, porque a gente quer, na verdade, estimular esses PIBidianos, né, e estagiários também, ali do estágio supervisionado, a abraçarem esses projetos no futuro também. Opa, tá dando eco. Vocês estão ouvindo o eco ou só eu? Aqui tá tudo bem, eu não estou ouvindo, não. Oi. Agora tá ok. Tá ok? Tá. Então, bom, o impacto para mim, né, eu que tive essa experiência, e o legal, assim, é que eu trabalhei com o PIBID UDESC, o PIBID UFSC, entre 2016 e 2017, a gente trabalhou junto, né, Orlando? O PIBID UFSC, né, depois a Leila, né, entrou no PIBID também, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o PIBID UDESC, junto à professora Ana Paula, né? Então, eu trabalhei com estudantes da UFSC e da UDESC, e foi fantástico, assim, porque também, né, nesse meio tempo, também trabalhei com estágio obrigatório, né, estágio supervisionado obrigatório, mas a experiência que a gente tem, né, como professor, é sempre muito enriquecedora, porque, assim, vocês que são estudantes, não pensem que os professores têm todas as respostas, sabem os melhores caminhos, né? A gente sempre está aprendendo, né? A gente sempre tem que estudar, sempre tem que aprender, né? E essa troca com estudantes do PIBID, ela é muito legal, né? Então, a gente viu ali uma imagem ali do Mário, que está presente hoje, né? E ele contribuiu enormemente, né? Em pensar qual a melhor estratégia para trabalhar o assunto, né? A gente viu vários outros ali, né? Imagens de outros PIBidianos também, né? O ganho também que os estudantes que estão desenvolvendo as pesquisas têm com a troca, né, com os estudantes do PIBID, né? Em todos os trabalhos, assim, é impressionante, né? No Pés na Estrada, no caso do Pés na Estrada, os estudantes do PIBID participavam de todos os encontros, né, junto ao professor José Carlos, né? Ficavam junto ao professor José Carlos. Eu trabalhei no Pés na Estrada entre 2016 e 2017 também, e também trabalhei com PIBidianos, né, junto a esse projeto. Então, eles participam das reuniões de planejamento do projeto, né, como é um projeto interdisciplinar, eu acho que eu esqueci de falar isso. O Pés na Estrada envolve professores de quase todas as áreas. Tem professor de língua portuguesa, geografia, história, ciências, matemática, tem técnicos e técnicas, né? Professoras e professores. E então olha como isso é enriquecedor, né? A visão, né, interdisciplinar, né, sobre temáticas transdisciplinares, né, que passam no processo de elaboração das pesquisas, né? Então, o estudante de geografia tem a oportunidade de ter contato, né, com toda essa riqueza, né, de experiências, né? E assim, para a gente também é muito enriquecedor. Márcio, fala um pouco também da participação quando a gente levou o grupo do PIBID lá para o Interfaces, né? Eu acho que é bem interessante tu fazer essa colocação. Eu acabei de... Isso. Já vou falar, Orlando, mas antes eu queria falar um negócio ali, ó. O Mário lembrou de uma coisa, quando a gente estava, né, elaborando a ideia dos globinhos, de repente a gente se deu conta, né, o globinho é oco, como é que a gente vai preencher, né?
Então, a gente pensou juntos, né? E daí a gente ficou trocando ideias, né, de como fazer. Daí a gente chegou à conclusão que eles, né, iriam cortar, né, bem certinho, e aí utilizar o interior para fazer a representação, né? Os estudantes fariam a representação das camadas da Terra, né? Então, são formas, né, caminhos que a gente vai elaborando junto, né? E como o Orlando falou ali, esse aqui foi o Interfaces Pedagógicas, foi na Universidade Federal do Rio Grande, né, em Rio Grande, né, lá no Rio Grande do Sul, né, em que a gente teve a oportunidade de fazer uma viagem também muito legal, eu e o Orlando, junto a toda a equipe de PIBidianos da UFSC, né, daquela época, foi em 2017, né, então eu fiz uma exposição, né, em uma mesa, também, né, os PIBidianos apresentaram trabalhos, né, sobre a sua experiência no PIBID, e, enfim, foi uma viagem maravilhosa, né, Orlando, porque a gente alugou um carro, nós fomos em quantos? 7, 8? Era uma doblô, né? Fomos em 7. Até Rio Grande, né? Ida e volta, depois voltamos pelo Istmo, né? A gente atravessou de balsa. Então foi uma experiência, né, fantástica, né? E que os PIBidianos tiveram a possibilidade, né, de participar, né, de um evento, né, num outro estado, né? Então foi muito legal mesmo. Eu fiz interface, ele acontece todos os anos, e os PIBidianos e estudantes dos projetos da UFSC e da UDESC que estão participando aqui desse evento, né, eles têm a chance de ir mandar trabalhos para o evento, né, normalmente abre no início do ano, envio de trabalhos a partir de março, abril, e o evento é sempre a partir de setembro, agosto ou setembro, então preparem-se que vem, porque tem novamente o Interfaces Pedagógico, acho que vai precisar de um carro um pouco maior, né, porque o grupo do PIBID está um pouco maior, mas o Márcio novamente deve ir ano que vem apresentar trabalho aí em alguns de vocês também, então já fiquem atentos porque é um evento interessante. E os professores que são responsáveis pelo Interface estarão no próximo encontro na semana que vem, na terça-feira, a professora Vânia Chagar, né, o Luiz, que é ex-doutorando dela, já um doutorado, que eles vão estar apresentando uma cidade, né, que é um trabalho bem interessante, que o grupo, porque é importante, mas a gente está aberto a outras perguntas aqui, gente, para o Márcio. Orlando, você quer apresentar aquele slide? Quando a gente ia apresentar, você caiu? Eu acho que não precisa, Márcio, porque basicamente basicamente é o que tu falou, basicamente é o que tu aqui, né, não se preocupa. Ela só tem alguns elementos dialogando com a questão da pesquisa, na importância na pesquisa na escola e a importância desse tipo de perguntas, gente. Se vocês têm perguntas para o Márcio sobre os projetos, fiquem à vontade, porque pelo visto eu tô caindo o tempo todo, né? Tá picando. Nossa. Mas a gente está entendendo. Tem perguntas, por favor. Professora Leila, também, se quiser falar um pouco também da sua experiência. A minha experiência foi assumindo depois, na sequência, né, do Orlando. Foi um tanto assustador para mim, difícil, porque assumir o PIBID logo depois do trabalho do Orlando, né, que fez com tanta perfeição e tanta dedicação, e na época, né, foi no último edital do PIBID, quando eu assumi pela primeira vez, foi no edital de 2018,
2019, e naquele momento nós atravessamos algumas dificuldades, até por conta do cenário político, de governo, né? Muitas dificuldades, assim, de início, uma oscilação no tempo do edital, que não se cumpria, começamos com um pouquinho de atraso, inclusive esse atual edital também, com muito mais atraso até do que o de 2018, 2019, quando eu comecei. E naquele momento eu compartilhei, né, a vontade de dar continuidade ao PIBID, no lugar do Orlando, convidando a professora Kalina. E a professora Kalina assumiu comigo. Nós, como naquele edital, nós tínhamos, digamos assim, um número de cotas de bolsistas, né, que chegava a 24 bolsistas, vejam bem, era gigante, por isso que eu digo que o Orlando, ele foi sensacional, porque ele assumiu sozinho, né, esse trabalho durante algum tempo, né, e outros editais, e eu, quando assumi, fiquei um pouco assustada até, e por isso fiz o convite à professora Kalina, né, que prontamente aceitou. E aí nós dividimos o projeto em 2 escolas. A Kalina, a princípio, ficou com metade dos bolsistas. Isso era possível também naquele edital. Vejam que nesse atual nós não conseguimos manter. A nossa intenção era essa, né, Orlando? Manter nesse atual edital, no aplicação e na outra escola. Pois bem, aí lá naquele momento, em 2018, 2019, a Kalina o projeto pensando, né, nas atividades para o colégio lá da Mauro Ramos, o Instituto Estadual de Educação, que fica na rua Mauro Ramos, em Florianópolis, e eu já estava, né, com muita vontade de levar o PIBID para uma escola pública estadual, e literalmente atravessar a ponte. Não por acaso também moro do lado de cá, né, e trabalho dentro da ilha, mas essa vontade de estender o PIBID, né, para outras áreas geográficas, digamos assim, o que é um tanto difícil, não é só por o que implica isso, não é uma falta de desejo dos professores que assumam os outros componentes curriculares do PIBID, né, história, matemática, geografia, letras, inglês, mas até, inclusive, um colega nosso de inglês, o professor Hamilton, ele já, acho que foi o primeiro até a levar o PIBID para o continente, que eu digo, né, para a área continental, e para outros municípios, ele já atendia o PIBID numa escola como Melão. E aí eu comecei a ter contato com uma escola que fica muito próxima aqui de casa, numa área, né, socioeconomicamente carente, né, digamos assim, muito impactada, né, por problemas sociais, e me apaixonei, né, ali, quando eu pisei na escola e vi a situação da escola, e a carência, né, inclusive, não só financeira e arquitetônica da escola, mas a carência de projetos mesmo, né, que a comunidade externa entre dentro da escola, e que a universidade entre dentro da escola e possa contribuir dentro do projeto político-pedagógico da escola, né, com projetos. E o PIBID, ele veio ao encontro disso, né, e veio bem a calhar com as necessidades, né, da escola. Isso lá em 2018, 2019, eu acabei indo conhecer a escola por plena curiosidade, né, fui visitar, me apresentando bem voluntariamente, e porque eu tinha intenção de desenvolver uma pesquisa na escola pública e conversando, né, com a equipe pedagógica, que é bem precária também, só tinha uma funcionária trabalhando, né, isso é um outro problema que a escola atravessa, né, especialmente as escolas estaduais, né, esse desmantelamento da equipe, assim, de não ter comunicação. E aí a pessoa que me atendeu naquele momento, até o diretor na época não estava, depois marquei uma outra conversa, falei da intenção de levar o PIBID, e inclusive no momento eu ainda estava concorrendo ao edital, nem sabia se ia dar certo. E deu super certo, e o projeto, ele foi executado lá durante todo o tempo do edital, 2018, 2019. A professora Kalina, naquele momento, ela precisou, ao final de 2018, nós fizemos uma avaliação das ações, né, e isso é importante também, né, que o PIBID, ele não acontece meramente por um desejo, a gente tem um projeto pedagógico, temos ações planejadas, né, e adaptadas, inclusive readaptadas conforme o que a gente vai vivenciando dentro da escola, né, Orlando? A gente chega na escola com certas intenções e planejamentos,
Vanessa? E aí a gente descobre no meio do caminho que a escola também precisa de outras coisas, e isso é bom também, que haja essa flexibilidade, né? Nós temos essa possibilidade dentro do PIBID de replanejar as ações, e foi o que aconteceu. A Kalina, ela avaliou no final de 2018 que onde ela estava naquele momento, né, o PIBID não estava, talvez, sendo tão acolhido quanto ela desejava, e as ações não estavam sendo executadas da maneira que ela julgava ser melhor. E aí nós buscamos uma mudança de escola, e aí a ação, né, do grupo da professora Kalina, eles mudaram de escola no final de 2018, iniciaram 2019, na escola Getúlio Vargas, no Saco dos Limões, que é uma escola estadual também. E foram super bem acolhidos, né? A escola, naquele momento, atravessou por vários problemas, que atravessa até hoje, né? É uma escola bem complexa também, né? Quem está na administração, lá na gestão, tem um perfil, né, de um gestor, assim, que puxa bastante, né? Porque seria uma gestão mais democrática. A Kalina teve mais abertura lá e findou o projeto nessa escola. A experiência é fantástica, né? Eu digo que nós somos suspeitos para falar, porque o tempo todo eu no que se trata de extensão, né? Até peco muito na pesquisa por conta disso, porque abraço os projetos de extensão, o PIBID é um deles, né? Que a gente, apesar de ser um programa, né, de governo, eu entendo como uma extensão, né? Uma ação de extensão, apesar da universidade não considerar tanto isso para a gente, né, Orlando? Mas a gente insiste nisso. E é magnífico, porque a gente consegue não só levar a iniciação à docência para os estudantes, para os acadêmicos, mas ali estabelecer uma forma de conexão que acaba envolvendo os professores dos componentes curriculares, né, Vanessa? Envolve de uma maneira, e eu penso que afeta positivamente os professores também, porque em muitos casos, acho que no caso da Vanessa, no caso dos outros professores, né, que eu tive troca de professor, que era cargo substituto, em 2018 para 2019, lá no outro edital, e todos os outros professores sempre relatavam isso, assim, que o PIBID os colocou de novo em contato com a academia, né, através dos estudantes e dos encontros de formação, e é uma experiência que realmente agrega, a gente vê que agrega não só para os nossos acadêmicos, mas para os professores que estão na escola e para a escola, né, porque a gente deixa rastros luminosos, eu digo, né, de experiência, assim, que realmente são muito positivas, assim, a escola onde eu tive a experiência e que eu acabei trazendo, né, dando continuidade esse ano, assim, foi um impacto muito positivo, mesmo a gente tendo poucos recursos e acontecendo de uma maneira muito modesta, muito restritamente, né, modesta, não tendo os recursos que a gente gostaria de ter, financeiro, né, basicamente financeiro, mas, assim, impacta muito positivamente quando a gente percebe no dia a dia, né, o retorno dos estudantes também, da escola, né, que é o que a gente realmente, o que tem grande significado para a gente nessas ações. Então, assim, nessa escola onde a gente está com o PIBID hoje, apesar da gente estar sofrendo, né, com essa falta de contato físico por conta da pandemia, em 2018, 2019, assim, por diversos momentos a gente teve experiências muito tocantes, muito emocionantes, né, de chegar lá e a gente conseguir uma salinha para ser o QG do PIBID, a salinha do PIBID. E chegava o horário de intervalo, assim, a criançada, né, os adolescentes, eles iam para lá voluntariamente, diziam, hoje a gente tem alguma coisa legal para fazer aqui, porque todo dia tinha alguma oficina, alguma coisa movimentando, né, e dando um novo significado para aquele espaço, para aquele lugar, né, a sala virou um lugar de encontro, e os estudantes sabiam o que era o PIBID, né, os estudantes da escola, assim, então, realmente a gente entende como um divisor d'água, né, um projeto, né, todos os projetos, né, que impactam positivamente dentro da escola. E agora, esse ano, né, estamos eu e o Orlando, que ele topou abraçar de novo a causa, nós tínhamos a intenção e muito eufóricos, a gente estava no início com o edital, porque a gente entendia que ia continuar com o mesmo número de bolsistas, mas houve um corte, né, então, assim, as questões políticas realmente atravancaram bastante, mas não impediram que a gente levasse, né, a concretizar e desistir do edital, nós não desistimos por conta disso. E aí acabamos desistindo de executar o PIBID dentro do colégio de aplicação, ficou somente nessa outra escola, nesse atual edital,
muito por conta desses cortes de número de bolsistas. A gente não teve escolha, na verdade, né? E aí pensamos que, diante desse cenário político atual, entre talvez a aplicação e essa escola que a gente já vinha construindo um histórico lá, em termos de demanda social, fosse mais importante nesse momento ficar nessa outra escola, né, pública estadual. E é isso, né? Obrigado, Leila. A professora estudante, na verdade, a Berenice, pediu a fala. Berenice, por favor. Oi, bom dia. Então, primeiramente, queria dar parabéns pelo projeto, né? Maravilhoso, realmente muito bom, assim. Eu acho que é bem interessante pelo fato de estar incentivando, né, os novos estudantes, assim, uma coisa mais no início mesmo, né? Tá vindo antes da graduação, fazer eles perceberem isso, a necessidade de cuidar o meio, né? Em que vive isso, eu acho que é muito interessante. E também, assim, fazer só uma provocação, assim. Eu moro no Ribeirão da Ilha, e uma vez eu fui fazer uma visita no Museu do Lixo, né, com um projeto social, com as crianças com que eu estava trabalhando, projeto social. E chegando lá, nós tivemos toda aquela palestra sobre o lixo reciclável, os cuidados, essa coisa toda. E o que eu percebi, inclusive comentei isso, né, com a pessoa que estava dando essa palestra, eu falei, olha, o que eu percebo que no Ribeirão da Ilha, a gente não existe uma educação com relação ao lixo reciclável. Não existe, vamos dizer assim, uma compreensão realmente do que seja, e nem também, pelo menos que eu saiba, né, o Ribeirão da Ilha e o Ratones são os dois únicos bairros que ainda são considerados rurais na ilha. É isso? Não sei, né? Só depois gostaria até que vocês me confirmassem. E o que eu observo é que não existe essa educação com relação ao lixo, não existe um esclarecimento, né? E o lixo passa aqui, eu não sei onde, porque eu realmente nunca vi, que passa aos sábados, diz ali, né, na cartilha da CONCAP. Mas eu fico pensando assim, se nós temos 2 bairros na ilha que são ainda considerados rurais, e no momento que a gente está vivendo, né, desde então, não se faz essa educação para as pessoas do bairro, então vai se esperar que as coisas ultrapassem, né, tudo isso para depois, então, vir educar e pedir que as pessoas tenham lixeiras separadas e façam lixos separados e toda essa educação, quer dizer, só depois das coisas realmente estarem destruídas, como, por exemplo, a situação com que vocês fizeram, né, com aquele grupo que veio aqui falar sobre os resíduos sólidos. Excelente, né, excelente isso, essa conscientização, mas eu acho que precisa, junto disso, também tratar essa situação com a CONCAP para um envolvimento maior junto à comunidade, né? Aqui seria só uma provocação mesmo para talvez novos estudos, assim, né? Seria interessante, porque eu acho que é bem prejudicial, assim, para o meio ambiente a gente não ter, nossa, né? Uma coisa já tão avançada, não ter esse cuidado com o lixo aqui, né? Mas o trabalho de vocês é excelente, gente, adorei, assim, né? Já estão um trabalho feito dentro da escola, né, bem antes da graduação, terem também o trabalho dos graduandos dentro da escola, trabalhando junto com os alunos, eu achei muito interessante mesmo, parabéns. É isso. Obrigado, Berenice. Interessante esse seu depoimento, né, porque aquele grupo, em 2017, identificou justamente esse problema, né? Então, isso apareceu nas pesquisas, né? E fez um movimento, porque o que a gente pede no projeto Nós Propomos é que os estudantes façam propostas, não necessariamente, né, propostas de soluções de algum problema, não necessariamente coloquem em prática, né, porque colocar em prática é um pouco mais complicado, né? Mas algumas propostas, elas
acabam sendo postas em prática. Então, o que as estudantes fizeram foi, né, tentar mobilizar a comunidade, né, e de uma forma totalmente autônoma, né, a gente ia orientando, naquela época era eu e a professora Sandra Mendonça, que trabalhávamos, né, diretamente com nós propomos, né, e o Orlando estava junto. Então, o grupo propôs e foi a campo e realizou, né, as palestras, né, então teve uma certa mobilização. É claro que a gente sabe que uma mudança mais profunda exige outros elementos, né, tem toda a questão da organização, né, da CONCAP, etc., né, provavelmente o problema permanece, né, mas, de alguma forma, aquilo foi um embrião de pensamento, né, principalmente para os estudantes que tiveram diretamente envolvidos. Uma coisa importante, Márcio, não sei se a minha internet não cair de novo, uma coisa importante no processo, porque a gente fala muito dos resultados, né, mas o processo de aprendizagem dos estudantes que é fantástico. Esse processo, e eu não estou falando só dos PIBIdianos, eu estou falando sobretudo para os estudantes da escola. Esses estudantes da escola, seja do ensino fundamental ou médio, o diálogo deles com os alunos nossos da universidade, ele é muito interessante, porque eles incentivam a pesquisa, os estudantes da escola começam a se perceber como pesquisadores. Eles começam a perceber uma escola diferente. O início dessa história toda, desses projetos, é fazer o aluno da escola se perceber pesquisador. E fazer o professor da escola se perceber pesquisador. E é isso que eu quero, que a Leila quer, é isso que os professores que incentivam a metodologia né, nas escolas. A gente é mais organizada no sentido de renda, né, o estudo da escola e o professor também. Não sei se vocês ouviram e não falhou muitas vezes. Deu para entender, Bruno. Gente, eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, senão a gente vai a Bruna tinha levantado... Tem uma outra atividade, né? A Bruna tinha levantado a mão? Ou eu estou enganado? Ou a Mariana? Não? Eu ia dar primeiro para a Bruna, no caso, a vez, se ela quiser, se não vi. Mas eu tenho uma pergunta, não sei se ela quiser comentar antes, é que eu não percebi mesmo. Não. Tá. Então, eu tenho uma pergunta para o professor Márcio, com relação, primeiramente, né, parabenizar pelos projetos aí do Colégio de Aplicação. Eu me interessei por todos, praticamente. E o projeto do Nós Propomos, assim, se a gente fosse aplicar em alguma das escolas, eu queria saber se a gente... Claro que, né? Eu queria saber se a gente teria acesso com os alunos no laboratório Cidade e Sociedade, que o professor comentou, que ele é mais voltado para o planejamento urbano e tal. E eu queria saber se a gente teria acesso com os estudantes, por exemplo, a turma, tipo, em outra realidade, né? Não agora na pandemia, mas se a gente consegue levar as salas, as escolas, a gente conseguiria, tipo, fazer uma aula para apresentar o laboratório, para divulgar essas pesquisas todas, tipo, não só a gente falando, mas levar os alunos até lá. Né? Claro que a gente também pode fazer uma apresentação para eles e explicar, mas é bem mais interessante levar os alunos nesses espaços, né? Dizer que eles têm acesso, que eles... Enfim, nesse sentido. Sim. Eu acredito que sim, né? O professor Elson, né, que é o coordenador do laboratório Cidade e Sociedade, é bem aberto, né?
bem atarefado também, mas bem aberto, e ele foi 2 vezes, né, palestrar participar de uma roda de conversa com os nossos estudantes, e na segunda vez ele veio também um doutorando, né, o Luiz Felipe. Nesse caso, foi o laboratório que veio até a gente, né. É claro que eu tinha um contato, né, com eles, eu participei fui orientando no mestrado fui orientando do professor Elson, né, então eram meus colegas, né, eu tinha essa proximidade, mas eles são bastante abertos, né, é só a questão de entrar em contato, né, e fazer uma proposta, né, de atividade. Né, o Labitat também é um espaço muito legal, e aí é mais legal ainda, né, para levar as turmas. Em 2 anos seguidos, eu levei o 6º ano, o Labitat, né, eles adoravam, né, porque é cheio, né, de mapa, globo, né, maquetes, então é um ambiente muito legal para eles, né. Então, há possibilidades, né, claro, vários laboratórios da UFS que podem ser o campo, né, de uma atividade pedagógica. Laboratório de análise. Isso é importante, Márcio. Isso é importante porque tem os laboratórios, sejam esses, né, o laboratório de geologia também, eu falo também, eu acho que eu posso falar pelos laboratórios da UDESC, né, os professores que eu conheço, como o professor Jairo, a professora Carol, né, outros professores da geografia física que eu tenho mais contato, tem aberto os laboratórios também, não só para visitação, quanto também para poder ir a escolas e fazer alguns trabalhos, isso é bem importante. E é uma coisa, às vezes, é claro que a gente sabe que no dia a dia do professor da escola é muito difícil, né, achar o tempo, conseguir o espaço para trazer esse pesquisador, ou para levar por exemplo, os meus orientandos, né, apresentar para os meus orientandos de pós-graduação, ou mesmo de graduação. Então, isso é um trabalho interessante. Que a gente ir até a escola. Só se abre aí um minutinho final para o Márcio falar, Márcio. Oi, falhou um pouco. Você quer que eu faça um fechamento, é isso? Isso. Então, gente, só gostaria de agradecer, né, a oportunidade dessa troca de experiências, né, com os colegas, com estudantes, com o Orlando, que está com a gente aí há tanto tempo também, né, e né, é muito legal quando a gente vê, né, tem essa troca, e que a gente está aberto, né, também a conversar, né, então, qualquer um de vocês se quiserem trocar uma ideia, né, Vanessa também, se quiser trocar algumas experiências, né, eu vou colocar meu e-mail aqui, aí fica mais fácil. Então é isso, a gente está aberto, né, podemos conversar, o colégio de aplicação também está de portas abertas, nesse momento de portas fechadas, mas o dia que nós tivermos segurança para que a gente possa retornar às aulas, né, com vacina, né, enfim, né, quando a gente tiver segurança para isso, né, o PIBID, né, pode ir até o colégio de aplicação, né, a gente recebe com o maior prazer, né, nas nossas salas de aula, nos laboratórios, né, conhecer os projetos, né, mais de perto, né, a gente fica aberto. Perfeito. Vou fazer uma fala aqui para a gente finalizar o nosso encontro, né, agradecendo, né, você, professor Márcio,
E quando você foi meu estudante, eu não tinha dúvidas, né, que você se tornaria esse grande professor que é, né? A gente olha e vê, né, essa luz lá no fim do túnel. E agradecer também ao professor Orlando, né, pela mediação e pela fala também. O que vocês colocaram hoje aqui, acho que aproximou ainda mais, né, até acho que eu li aqui no registro, não sei mais se foi a Mariana ou a Berenice, disse que bacana ficar sabendo desses projetos, né, e das ações, né, que já foram feitas no PIBID, e as metodologias utilizadas, assim, isso de fato aproxima ainda mais, né, esses atuais bolsistas, né, literalmente da informação do que foi o PIBID, né, o que já fez até aqui, porque uma das dificuldades que a gente tem encontrado justamente nesse momento de pandemia é a gente não ter esse contato físico, não se ver pessoalmente, não poder se conhecer, né, respirar perto, sentir o cheiro das coisas, ir na escola e viver, né, o cotidiano da escola. Então, acho que, não tenho dúvida, né, que a experiência que vocês trouxeram para nós aqui do registro, né, de vivências de vocês, das ações que foram executadas no PIBID, né, por vocês, dos projetos todos, faz, né, ajuda a trazer um pouco mais para perto, né, Berenice, Mariana, os demais que estão aqui, entender que, de fato, o PIBID, ele tem um grande significado, né, e um grande impacto, né, até social, né, para as escolas onde são executados o projeto. Muito obrigada, Márcio, obrigada, Orlando, obrigada, professora Vanessa e os demais, né, estudantes e professores que estão participando desses encontros de formação, né, e desejo a todos um restante, né, de semana aí, bacana, certo? Obrigada. Obrigada também.